Então, eu vou falar um pouquinho de aspectos, digamos assim, genéticos dos tópicos que foram abordados, sem ser muito longa, tá? Então, eu queria dizer o seguinte: do mesmo modo que o professor colocou lá no documentário, o diagnóstico pré-implantação de um embrião, um diagnóstico genético pré-implantação do embrião, que ele chama de PGD, ele existe no Brasil, ele é viável e basicamente consiste em roubar uma ou poucas celulinhas de um embrião para fazer um teste genético, para fazer um exame genético. E pode ser de várias fontes, pode ser o corpúsculo polar, pode se roubar um blastômero, mas eu escutei de especialistas que ultimamente têm se roubado células do trofoblasto, que é a membrana externa do embrião, que é o que menos reduz a viabilidade dos embriões e que dá melhor resultado. Quem que normalmente se submete a um procedimento desse tipo? Muito bem, ele é recomendado geralmente para pessoas que têm um risco genético aumentado de ter crianças com uma determinada doença genética, né? Então, não é um procedimento generalizado, nem disponível para a população, infelizmente, ainda caro e poucos laboratórios e clínicas fazem isso. Então, ele é aplicável, por exemplo, se houver um risco aumentado de uma doença cromossômica, então ele pode ser usado para diagnosticar uma trissomia, por exemplo, a própria síndrome de Down ou outras alterações cromossômicas. Ele tem sido usado, recomendado para famílias que têm um risco alto de uma doença monogênica, mendeliana, dominante, recessiva, riscos genéticos de 25%, 50%, desde que você conheça a base molecular da doença e que você saiba que tipo de alteração genética específica você vai buscar nesse embrião. Para certas características que foram chamadas de complexas ou multifatoriais e poligênicas, ele ainda não é aplicável de rotina, porque são características que dependem da interação de muitos genes, e nós agora estamos caminhando, digamos assim, na capacidade de prever a ocorrência dessas doenças com base no exame de vários genes dos indivíduos e dos embriões. Provavelmente o Michel vai voltar a esse assunto. Então, as pessoas não usam para tentar prever ou a estatura, ou a inteligência, ou predisposição a doenças como Alzheimer ou diabetes, mas é um procedimento que tem sido usado para famílias com risco genético alto de doença mendeliana ou cromossômica, né? Como é que no Brasil isso tem sido visto? Então, eu estou colocando aqui para vocês uma resolução fresquinha de maio de 2021. Na verdade, isso já era contemplado numa resolução similar de 2017, que o Conselho Federal de Medicina considera aceitável aplicar técnicas de reprodução assistida para a seleção de embriões para que possam ser submetidos a diagnósticos de alterações genéticas causadores de doenças, né? E a avaliação do sexo do embrião é só relevante se a doença for, por exemplo, uma doença de herança ligada aos cromossomos sexuais ou de, né? E aí sim é relevante fazer a pesquisa do sexo do embrião. Do contrário, a avaliação do sexo do embrião é considerada desnecessária. Também tem sido considerado aceitável genotipar, né, tipar o HLA do embrião com o objetivo de selecionar um embrião que seja compatível, por exemplo, com algum membro da família que seja afetado por uma doença que precise de um transplante, por exemplo, um transplante de medula óssea. Tá? Então, essa possibilidade tem sido contemplada, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina como um procedimento aceitável. Muito bem. A cientista que foi mostrada no vídeo, depois de que esse vídeo foi apresentado, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química pela tecnologia de CRISPR, que é uma tecnologia de edição genômica, de modificação da sequência do DNA, de um modo controlado, com enormes aplicações para a biotecnologia, de um modo geral. É uma técnica que está revolucionando o nosso estudo sobre a função dos genes, sobre as origens das doenças, pode trazer para a gente melhorias genéticas
em organismos que a gente utiliza, por exemplo, para produzir remédios, fármacos. Então, realmente, uma tecnologia com potencial enorme de aplicações. E a doutora Emanuela coloca a preocupação de que isso fosse muito rapidamente usado, de modo precipitado, sem que devida segurança em relação a essa técnica, principalmente aos seres humanos, fosse devidamente aferida. De um modo geral, existe restrições nos diversos países com a edição genética de embriões, por exemplo, por essa metodologia do CRISPR, recentemente desenvolvida. Então, a postura dos países é um pouco diferente. Por exemplo, na Inglaterra, os cientistas podem pesquisar a edição genética em embriões doados, descartados, são embriões excedentes do processo de reprodução assistida. Obviamente, isso é feito mediante aprovação por comitê de ética. Os embriões são doados com assinatura de termos de doação. Podem usar para pesquisa, mas o embrião precisa ser destruído e não deve ser jamais implantado numa mulher para dar origem ao bebê. Já no Brasil, a lei da biossegurança de 2005, que permitiu, por exemplo, pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos, já previa que não seria permitido qualquer tipo de experimento que envolvesse a edição genética de embriões humanos, independente de serem doados ou não. Então, a lei já fala completamente, que proíbe completamente a edição genética, a modificação genética de células germinativas, zigotos humanos, embriões humanos. Então, no Brasil, isso é considerado ilegal. No entanto, apesar da grande maioria dos países terem restrições severas quanto à pesquisa dos embriões humanos, porque a segurança desse procedimento não foi devidamente avaliada nos humanos, a gente corre risco de que os procedimentos de CRISPR tenham alguns efeitos colaterais e, por exemplo, interfiram na função de outros genes que não aquele que é o alvo da técnica específica, que seriam efeitos colaterais da técnica. Então, muitos países têm uma série de restrições. Só que, com tudo isso, a gente tem uma surpresa que no fim de 2018, aparentemente um pouco depois desse documentário, houve a revelação de que um cientista chinês relata que usou a tecnologia de CRISPR para modificar geneticamente duas bebês. Mais especificamente, ele modificou um gene chamado de CCR5, que exibe uma variação que confere resistência à infecção ao HIV. E esse procedimento, aparentemente, foi feito sem qualquer tipo de aprovação pelas instituições de saúde no qual ele trabalhava, sem uma aprovação de comitê de ética e aparentemente com consentimentos aí meio esquisitos, com evidência de algumas fraudes e falsificação de documentos. Isso causou realmente muito escândalo na ocasião, porque afinal de contas era um protocolo extremamente novo, sem evidência de segurança, sem pesquisa suficiente para que se pudesse pular diretamente para fazer um teste dessa natureza em seres humanos, né? No entanto, a mesma tecnologia de CRISPR está sendo utilizada para modificar células somáticas, né, células do corpo, que não são células germinativas, que não são embriões, na terapia de algumas doenças que causam muito sofrimento na espécie humana, e o documentário fala, eu trago aqui uma matéria que fala da possibilidade de modificar geneticamente células dos pacientes que têm, por exemplo, anemia falciforme ou talassemia, e o objetivo é aumentar a produção da hemoglobina fetal, que compensa ou a falta de produção de anemia ou anemia defeituosa, que é produzida nessas doenças genéticas do sangue. E, obviamente, isso tudo feito de acordo com protocolos aprovados por comitês de éticas, com controles muito rigorosos e testes clínicos que estão prosseguindo lentamente, porém respeitando todos os caminhos esperados para testes clínicos.
O que eu queria dizer aqui é que eu peguei esse pedacinho desse texto de uma notícia da revista Nature a respeito desse experimento chinês, dizendo que realmente o caso foi parar na polícia, na China, e algumas falhas muito graves foram vistas nessa história, porque o pesquisador e sua equipe propuseram cobrir os custos da fertilização assistidas para a família que concordou em participar, sendo que é um procedimento muito caro na China, e isso foi visto, na verdade, como uma espécie de procedimento coercitivo, né, de você oferecer uma espécie de vantagem econômica para a pessoa que aderiu a ser submetida a esse tipo de experimento. E recentemente, né, mais recentemente, em janeiro de 2000, eu consegui obter uma notícia que o pesquisador chinês foi condenado a 3 anos de prisão por uma espécie de, digamos, prática ilegal da medicina. Né? Então houve realmente uma punição na forma de cadeia nesse caso. Muito bem. Com certeza é um debate em andamento e muitas pessoas da nossa área da genética têm colocado que uma questão que eu acho que vale a pena dizer é que se a gente tem, digamos assim, para o caso das doenças graves, um procedimento que permite selecionar embriões, de verdade, a gente não precisa correr o risco de editar geneticamente um embrião. A gente pode simplesmente evitar implantar embriões com certas características, por exemplo, doença genética, e que realmente a edição genética de embriões humanos não é uma necessidade tão premente para prevenir doenças. No entanto, aparentemente, parece que poderia ser muito interessante a modificação de células somáticas como uma espécie de aditivo, né, de tecnologia que vai ajudar as terapias gênicas, pesquisas que estão em andamento há 3, 4 décadas. Então, a tecnologia de CRISPR vem como sendo mais uma ferramenta de terapia genética para curar doenças das células somáticas, sem necessariamente ter que mexer com o embrião ou com as células germinativas dos indivíduos. Então, com certeza, é um debate quente. O documentário coloca muito bem que existe uma linha muito tênue entre aquilo que a gente considera uma característica hereditária, que é doença que causa sofrimento, e aquilo que não é necessariamente doença. E por causa disso, a gente preparou uma enquete que a gente vai passar para vocês por Google Forms. Vocês vão ter aí uns 20 minutos para responder. E o João vai coletar as respostas, que serão anonimizadas, tá? Nós não vamos revelar quem que respondeu o quê. Nós vamos lidar só com a frequência das respostas que foram dadas a essa enquete. A gente quer saber de vocês, o que vocês acham, por exemplo, da seleção de embriões com doenças genéticas, o que vocês acham de uma possibilidade futura de um dia a edição genética se tornar segura nos humanos, coisa que a gente não demonstrou isso ainda, em que situações isso seria aceitável, tá? Então, é por isso que nós vamos passar essa enquete para vocês. A Iana está com a mãozinha levantada. Iana ou Iana, não sei como você prefere ser chamada. Diana, professora. Iana. Boa noite a todos. Boa noite, professora Regina. Eu queria, na realidade, entender um pouquinho sobre... A senhora falou do diagnóstico de pré-implantação. Então, por exemplo, se um casal que fez a fertilização in vitro, ele pode optar ou pedir ou solicitar o PGD, mesmo que eles não tenham histórico familiar de doenças genéticas? Pode, mas assim, mesmo sem histórico familiar, existem algumas indicações de mais risco elevado. Por exemplo, idade da mãe. Mulheres com 40 anos ou mais, elas têm um risco aumentado de algumas alterações cromossômicas numéricas. Então, mesmo que não exista um histórico de doença mendeliana de risco alto na família, uma mulher que vai, às vezes, para a fertilização com 40 anos ou mais, ela pode solicitar um PGD, porque ela sabe que ela pertence a uma população que tem um risco um pouco aumentado de gerar criança com alteração cromossômica. Tá?
Mas como são procedimentos caros e restritos, e as pessoas que vão a isso, uma população restrita, de um modo geral, está focado para pessoas com mais alto risco genético, tá? Tá. No caso de uma mulher com idade avançada, digamos, 40, 45 anos, ela faz um PGD e você tem ali embriões com trissomia do 21, ela pode optar pela não implantação desse embrião? Ela pode optar para não implantação, porque você viu a resolução do Conselho Federal de Medicina, dá à família e ao profissional de saúde o direito de não se implantar embrião que comprovadamente tenha alteração genética que cause doença. Então, a pessoa pode não implantar embriões com síndrome de Down e escolher aqueles que são cromossomicamente normais, tá? Daí fica a pergunta, a síndrome de Down é uma doença ou é uma síndrome? Então, é por isso que nós estamos fazendo essa enquete, tá? Tá. Ela é uma considerada uma síndrome pelos geneticistas, porque ela incorre uma série de pequenos problemas de desenvolvimento e uma série de sinais clínicos. A enquete está aí para isso, tá? Justamente a gente quer avaliar eu vou responder. Qual que é o conceito de cada um sobre o que é uma doença que deve ser evitada na implantação ou que não é, tá? Justamente porque essa questão é controvertida que a gente está fazendo. Tá. Eu vou responder. Eu só queria expor que eu fiz a pergunta, né? E fui em cima da trissomia do 21, porque Exato, o meu bebê de 1 ano e 6 meses... Está na enquete, tá? Ele a tem Samanta trissomia. Está fazendo a Samanta está fazendo um comentário. Não sei se você ouviu. Alternativas em embriões, tem problemas éticos sérios, não há necessidade do recurso bebê saudável. E consertar as células do fígado do rim de alguém que pode morrer de uma doença é um propósito diferente de manipular as células de um bebê saudável. É por isso que a gente está fazendo a enquete, tá, gente? A gente quer ouvir a opinião de vocês, tá bom? João, você consegue mandar por e-mail para a professora Célia? Mando, claro. Eu acho que só a Iana estava ainda contando algo, Regina. Não sei se você ouviu. Espera aí, deixa eu subir no chat. Não, ela estava falando aqui pelo microfone. Não sei se você quer... Pois não, pode falar. Eu não sei se a professora ouviu. Eu só expus que as minhas perguntas focaram em trissomia do 21, porque o meu bebê de 1 ano e 6 meses, ele tem trissomia do 21. Então, é pessoalmente delicada essa questão. Com certeza é delicado. Não é uma doença, filha. Não é uma doença, é uma característica, que nem disse a Regina, ele tem alguns sinais clínicos que remetem ao nome síndrome de Down, porque alguém botou uma etiqueta. É isso. Tá? Então, não é uma doença. Ele pode ter dor de ouvido, né? Isso é doença. Tá? Então, é por isso que a gente está passando essa enquete, Ana, porque a gente sabe que as pessoas têm percepções diferentes, tá? Tá? E eu queria deixar muito claro que eu, particularmente, duvido muito que a edição de bebês seja, de fato, uma demanda da saúde das pessoas, mas eu, particularmente, acho que, para os casos de risco genético alto, o pré-implantacional tem lidado melhor com essas questões. Tá? Mas a gente quer, assim mesmo, ouvir as questões de vocês. Se fosse seguro, vocês concordariam com isso em que circunstâncias? É essa a enquete, tá bom? Tá? E, obviamente, quando uma pessoa não quiser responder a enquete, não quer participar da enquete, por favor, sinta-se completamente à vontade de não responder, tá bom? A gente, tá? Obviamente, vocês não serão identificados, vocês serão anonimizados, e, obviamente, quem não se sentir confortável em responder, não precisa responder. Tá bom? Exato. E não vai constituir uma pesquisa, né? Até a professora Célia... Não vamos usar para nada. A gente vai usar aqui só como uma curiosidade para a gente fazer esse debate aqui. Tá bom?